Bom, galera, boa noite. Nós vamos apresentar o resultado do nosso trabalho, que foi sobre botulismo bovino. O nosso grupo realizou um trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de bioquímica, do professor André, e P e inovação, da professora Bruna. Então, a gente traçou os objetivos e alinhamos as ações com o tema comum para atender os objetivos das 3 disciplinas. E nós elegemos o botulismo bovino como uma temática interessante para trabalhar com a turma e com a comunidade. Essa é a composição do nosso grupo. Jerusa, eu, Conceição, né? Yasmin, Jefferson, Arthur, inverti aí os dois, né? Albino e o Mike. Essa é a galera aí que realizou a atividade. Então, começando falando sobre o botulismo, iniciar pela etiologia da doença, a origem dela, né? Como é que nasce o botulismo? Ele é causado por uma intoxicação, ela é uma neurotoxina e é produzida por um bacilo chamado Clostridium botulinum. Então, essa neurotoxina, né, causa intoxicação nos animais e vai desencadear uma série de problemas. Então, ela é considerada um bastonete gram-positivo, é a morfologia, a taxonomia do agente etiológico, e tem esse formato aí de bastonete. E, geralmente, ele se apresenta em cadeias, em forma esporulada, né, em forma de esporos. Ele é anaeróbico, ou seja, então ele se desenvolve na ausência de oxigênio. Então, ele precisa que seja um ambiente desprovido de oxigênio para que ele possa se desenvolver. E esse Clostridium, ele tem 8 tipos distintos de toxina. Então, quando a gente fala em botulismo, toxina botulínica, tem uma diferenciação entre elas. E o tipo de cepa, né, que vai atingir os animais, ou os seres humanos também. Então, a gente pode nomear a toxina A, B, C1, C2, D, E, F e G. E aí, no nosso caso, que está trabalhando com o botulismo bovino, nós focamos nos agentes C e D, que são os específicos para rebanhos bovinos. Então, esse quadro aqui, ó, ele mostra, de forma geral, né, que existem vários tipos de cepas, vários tipos de agentes etiológicos, né, que são da família Clostridium. Só que aí a derivação, né, o segundo agente, é que vai definir o nível da doença e a sintomatologia de cada um. Então, aqui do lado, na primeira coluna aqui, nós temos o Clostridium botulino, o Clostridium tetani, o Chalvoei, os perfringens e uma série de outros que estão listados aqui. O nosso trabalho, ele focou em cima, então, do Clostridium botulino, que a principal sintomatologia dela é a ação neurotrópica. Então, é uma toxina que ela tem uma forte ação no sistema neurológico dos animais. Então, ele é normalmente encontrado aonde? Na microbiota intestinal e nas fezes dos animais que são contaminados, né? Normalmente são contaminados pelo solo, fontes de água, a ingestão de alimentos que estão contaminados. Então, a doença ela vai se estabelecer, ela vai se instalar na microbiota do intestino. E quando ele encontra condições favoráveis, né, quando o ambiente está propício para esse desenvolvimento, como, por exemplo, um ambiente ausente de oxigênio, anaeróbico, como, por exemplo, matéria orgânica, que pode ser de origem animal ou vegetal, que está em estado de putrefação, uma temperatura que está adequada, a questão da umidade. Então, esse esporo ele passa para a forma vegetativa, e aí ele inicia o processo de propagação da toxina. Então, ele começa como um agente,
e aí depois ele produz a toxina, porque é a toxina que vai desencadear a doença. E agora a gente vai ver as formas de contaminação. Então, a contaminação do botulismo, elas são por 3 modos: pela água, pela alimentação ou pela estofagia. O dos meios de contaminação das águas paradas com lima e fezes geralmente ocorre em estações de secas. As bactérias se reproduzem em ambientes sem oxigênio. E outra, pela alimentação, temos alimentos indevidamente armazenados, como o milho, a silagem, o feno e ração. O uso da cama de frango na suplementação foi uma prática bastante difundida, porém era o potencial de fonte de contaminação. Por isso, ela teve sua proibição pelo Ministério da Agricultura. Outra fonte é o botulismo epidêmico, que ele está relacionado a bovinos em confinamentos, mantidos em áreas deficientes de fósforo. Sem sua suplementação mineral, eles ficam com deficiência em minerais, adquirindo a osteofagia, que seria o hábito de roer ou chupar ossos, né? Assim se contaminando com carcaça de animais mortos. E por isso devemos ressaltar a necessidade com cuidados e conservação. Próximo. A patogenia, como a toxina não é capaz de atravessar a barreira hematocefálica, porém se acopla às terminações nervosas periféricas, inibindo a liberação do acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, utilizado pelos neurônios, gera uma paralisia flácida progressiva, que ao atingir a musculatura, promove a morte do animal por incapacidade respiratória. Sintomas. Aí, como podemos ver, por a doença afetar seu sistema neuromotor, né, o seu principal sintoma está ligado à locomoção do animal. O animal vai apresentar a chamada paralisia flácida. O que é isso? O animal perde a locomoção, em geral. Seus membros posteriores de primeiro vai ficar comprometido e paralisado, estendendo para os anteriores também. E isso aí encadeando vários outros sintomas. Alguns animais começam a babar, começam a ter uma paralisia na língua. O animal fica fraco, compromete a mastigação, e fica o tempo todo nessa posição, sempre em decúbito, com a cabeça virada no solo, ou até mesmo no flanco, como está aí descrito nessa imagem. A grande maioria morre em decúbito lateral. Até essa parte de paralisia, ele todo fica estendido. Uma curiosidade, uma observação, que a grande maioria dos casos de botulismo não apresenta sintomas até a sua morte. Passa despercebido pelo produtor, devido à sua grande ingestão das toxinas botulínicas. E o diagnóstico? Bem, a confirmação laboratorial é realizada através da detecção da toxina botulínica no trato gastrointestinal. Quer dizer, hoje a forma de você diagnosticar o animal que está com a doença, principalmente em função de que doenças ligadas à questão neurológica, existem outras, né, similares que podem confundir com o diagnóstico. Então, é necessário que se faça, o ideal, né, seria a confirmação laboratorial.
Mas a realidade de muitos produtores é que muitas vezes o animal morre na propriedade sem esse diagnóstico real, de fato. Então, o que se leva em consideração muitas vezes é o estado clínico do animal, a experiência do produtor, ou quando eles conseguem fazer chegar um veterinário que possa auxiliar nesse diagnóstico. Então, às vezes, quantificar casos de botulismo bovino nas regiões, ela se torna difícil, né? Até nosso grupo teve bastante dificuldade em encontrar dados que revelassem como que a doença estava na nossa região. Muitas vezes é em função dessa dificuldade do diagnóstico da doença, que a confirmação real se dá pelo laboratório, onde, através do uso de lâminas, vai se identificar a cepa, né, do bastonete e identificar o tipo de toxina que está cometendo aquele animal, para que não se confundam com outras doenças com sintomas similares. Então, o diagnóstico ideal seria um diagnóstico laboratorial, mas, infelizmente, isso nem sempre é possível. E como tratar o botulismo? Então, gente, vou falar para vocês como tratar o botulismo. Em relação ao tratamento, né, de acordo com várias literaturas, né, que foi buscado, que foi procurado em relação a esse Clostridium, né, existem meios que irão funcionar como suporte, né, eles vão funcionar como suporte para o animal, porque onde será feito interações, né, com alguns soros, talvez medicamentos, porque quando o animal ele é acometido, como é que eu posso dizer, a esse tipo de prostração, a sua recuperação se torna bem complicada, é bem difícil mesmo, porque na maioria dos casos o tratamento é complicado, né? E aí, para que o animal, né, não caia numa situação dessa, a gente temos que entrar com uma boa prevenção do botulismo, né? Pode pular esses 6. Ou seja, a prevenção é o carro-chefe do botulismo, porque é de extrema importância que o produtor ele entenda que ele é o responsável do manejo adequado do seu rebanho, aonde ele tem que ficar constantemente verificando se a suplementação mineral, principalmente de fósforo, do seu rebanho está de acordo, né? Com a eliminação de possíveis carcaças que tem na sua propriedade, em locais adequados, não deixando em qualquer lugar, e fornecer água de qualidade, né, para os animais, porque uma boa água é de extrema importância também para o rebanho, né? E alimentação, muitas vezes, né, como é que eu posso dizer, silagem de má qualidade, feno de má qualidade. Isso aí, mal conservado, ele é de uma casa, né, para o Clostridium. Ele vai se multiplicar ali com uma extensa rapidez e logo em seguida vai virar uma toxina, né? E aonde a gente tem que deixar sempre evidenciado que o principal meio de prevenção existe, né? Que é a vacina, né? Para todos os produtores que são atentos, se preocupam com o seu rebanho, é a vacina. Existe vacina. Então, é de extrema importância a vacinação do seu rebanho, né? Para que essa grande doença que acomete os bovinos aí evitem tanto prejuízo para o produtor e sofrimento, né? Para o animal também. Então, gente, vamos ficar esperto em relação à prevenção. Feita essa parte teórica do trabalho, que foi o nosso referencial bibliográfico, e que deu suporte para o desenvolvimento da disciplina de bioquímica, o nosso grupo, à luz desse referencial teórico, de todo o estudo de bibliografia, de artigos, basicamente de periódicos que estão disponíveis na internet, nós elaboramos um projeto de intervenção
e de extensão, baseado nessas informações que nós escolhemos da disciplina de bioquímica relacionada à temática de botulismo. Então, a gente vai apresentar para vocês como foi que nós fomos a campo, literalmente, não literalmente, mas colocar em prática esses ensinamentos em função do contexto da saúde mundial, né, a questão da pandemia. Ela inviabilizou algumas ações reais na missão. Tivemos que utilizar outras alternativas. E nós vamos discorrer para vocês agora como foi que isso aconteceu. Pode... Tá, eu vou ler o que eu faço aqui. Ok, Jasmine. Bom, então, de acordo com o que vimos na disciplina de bioquímica, fizemos um projeto de intervenção na temática do botulismo com a informação como controle sanitário da doença. Bom, identificamos o botulismo como uma doença que causa grande mortalidade, no qual, diante de pesquisas a respeito, vimos que não existe um tratamento rápido, eficaz e economicamente viável, mas que, no entanto, pode-se fazer um controle desta doença através de medidas preventivas, como eliminação da fonte de contaminação, fazendo a suplementação desse rebanho através de fósforo e a vacina. Então, diante disso, levantamos a seguinte problematização. O que os produtores têm do conhecimento dessas medidas de manejo sanitário? Quais essas medidas são compreendidas no controle da doença pelos produtores rurais? Pelo qual nós focamos nosso objetivo em identificar quais as medidas de manejo sanitário que esses produtores tenham conhecimento, para que assim nós produzíssemos um conteúdo informativo difundido através de e-mails eletrônicos, fazendo essa informação sobre a contaminação do rebanho por meio do botulismo. Tá, e a metodologia, então, feito o questionamento, gerada a problematização, né, nós queríamos investigar o nível de conhecimento que os produtores tinham acerca do manejo, né? Nós definimos o que seria feito, por que seria feito, onde seria feito, um cronograma para desenvolver essas ações, né, dentro do tempo que foi definido para a realização da disciplina, por quem deveria ser feito o projeto e, principalmente, como que nós faríamos. Então, o que seria feito, foi a primeira situação a ser desenhada, era tentar compreender o levantamento dessas informações, né? Ou seja, buscar referenciais teóricos para que a gente tivesse entendimento da doença. E isso ia acontecer por um levantamento bibliográfico, né, de periódicos e materiais recentes, atualizados a respeito do tema. Levantar também conhecimentos prévios da comunidade-alvo, que seria, no nosso caso, os produtores rurais sobre o tema. E a gente adotou uma entrevista, né, um questionário em forma de entrevista, com perguntas prévias e respostas prévias, sem que os produtores tivessem conhecimento dessas respostas, para a gente não induzi-los. Então, a ideia era o entrevistador faria a pergunta e, dentro daquele resposta do produtor, ele marcaria uma das opções que mais se assemelhassem com ela. Então, nisso, a gente conseguiria mensurar o nível de conhecimento dele em relação ao que a gente estava levantando. A divulgação da campanha em mídias sociais, principalmente nas plataformas de Instagram e rádio local. Essa atividade aí da rádio local foi
foi uma deficiência que nós tivemos, né? Infelizmente, em relação a tudo que a gente planeja, às vezes a gente não conseguiu executar da forma que se idealizou, em função de vários critérios as rádios também com bastante restrição em função da pandemia. Então, por que nós iríamos fazer esse trabalho? Pela necessidade que a gente levantou da temática do botulismo, de ser algo bem inerente à nossa profissão e um tema que demonstraria interesse. Nós fizemos uma prévia entre os colegas e a gente chegou à conclusão de que a temática relacionada ao Clostridium seria interessante. A nossa área de abrangência, inicialmente, ficou as comunidades do entorno da faculdade, ali, Vila Valério, São Gabriel da Palha, o próprio município, né, de Nova Venécia, onde nós temos alunos que são do curso e fazem parte do grupo. Então, isso facilitaria a aplicação do questionário em função da dificuldade da pandemia, que não pode ter aglomeração. Então, esse foi o nosso cronograma, que iniciou em março, a primeira quinzena, iniciou o levantamento bibliográfico em março, e foi até a primeira quinzena de abril, com o encerramento em junho. Então, os agentes que foram envolvidos fomos nós, os alunos do terceiro período, que mediou o processo, os produtores rurais e um suporte que nós tivemos de uma rede de informações, o IDAF e outros órgãos que subsidiaram informações práticas a respeito do tema. Então, nós desenvolvemos leituras sobre a temática, aplicamos o questionário. Essa foi a estratégia que nós adotamos. Feita a aplicação do questionário, das entrevistas, que foram, nossa amostragem foram 20 produtores, nós fizemos a tabulação dos dados, a análise deles, e em cima dessa análise, dessa tabulação, nós fomos trabalhar um material de divulgação, né? Fizemos uma intensa campanha, principalmente em cima dos pontos mais frágeis apresentados pelos produtores, que a gente vai relatar daqui a pouco, e também, de forma geral, para intensificar aquilo que já é de conhecimento do produtor, mas que nós pudéssemos intensificar e agregar mais coisas. Então, o nosso ponto principal foi o aspecto ligado à veiculação hídrica, que foi apontado como o aspecto mais frágil de conhecimento do produtor. Nosso relato de experiência foram feitos questionários com 20 produtores rurais de localidades diferentes sobre o manejo para o controle da doença. Após a aplicação das entrevistas, foram feitas perguntas com alternativas para os produtores responderem, e no final dessa entrevista foram feitas tabulações dos resultados em análise a seguir. Então, como vocês podem observar aí no slide, desses 20 produtores, 80% eles são do sexo masculino, né? Ou seja, né, a maioria dos produtores que a gente entrevistou foi do sexo masculino, né? Não que não exista do sexo feminino, né? Porque existe e muito, né? Então, esse foi o primeiro tópico que a gente fez, que a gente colocou na nossa pesquisa, né? Pula isso. Em relação à idade, como vocês podem ver também, que a maioria dos entrevistados são acima de 51 anos. E eu, aluno e produtor, acredito que já entro nessa média aí de 20 a 30 anos aí, com informação agora, né? Agora as coisas estão mais fáceis e essa informação vai poder chegar até o produtor rural de uma forma mais concreta, porque infelizmente hoje a maioria dos produtores são acima de 51 anos, né? Pode pular isso.
E o grau de escolaridade também influencia bastante, porque, como vocês podem ver aí, a maioria dos entrevistados tem 30%, né? 30% é ensino médio completo, 20% fundamental e completo, ou seja, a questão didática desses produtores rurais, infelizmente, também é meio que, pelo fato da época deles, né, terem acesso à escola, era bem difícil e, em questão dessa doença, complicou bastante, né? E em questão a quanto tempo, né, o produtor rural, a maioria deles possuía há muito tempo a propriedade rural, né? E, querendo ou não, isso influencia também bastante, né? E em questão da afinidade. Eu ainda. Quanto conhecem sobre a doença? Bom, infelizmente, esses produtores, eles sabem que a doença existe, né? Mas, porém, como lidar com ela é uma coisa bem difícil saber, porque a única coisa que chega até eles, talvez é uma conversa com o vizinho, talvez ver alguma notícia, né, na televisão, e algumas coisas que chegam até eles, que eles acabam absorvendo isso como uma maneira de aprendizado, né? E levam para a vida, não procuram saber mais, mas é assim mesmo. Em relação ao próximo gráfico aí, que a gente vai mostrar, a gente tem que se atentar bastante, porque quando a gente foi fazer a pesquisa a campo, com as devidas normas aí, né, para não ter aglomeração, foi observado, né, que além de água e alimentos, os produtores achavam que esse não era um meio de contaminação, entendeu? E aí foi aonde a gente bateu na tecla, né, que sim, eles são meios de contaminação e são de extrema importância a gente ficar atentos com eles, tá vendo? Como vocês podem observar aí, que 60% dos produtores desconhecem lá a ingestão de alimentos contaminados, né? Só conhece isso aí, ingestão de alimentos contaminados, carcaça e silagem. Ele só conhece esse meio de contaminação. Mas a gente tem no gráfico aí 10% dos produtores sabe que esse meio pode ser contaminado. E uma água contaminada não vai ser um boi ou uma vaca somente que vai lá lamber essa carcaça ou beber essa água. É um rebanho inteiro. Então, vamos se atentar aí, gente. Que não é só carcaça e silagem, não. E os sintomas? Bom, os sintomas, a maioria dos produtores acertaram em questão aos sintomas, porque, como vocês podem ver, 70% sabe que a paralisia, né, no caso, é um dos sintomas que o animal, né, o animal vai apresentar mediante essa doença. Mas tem outros também, flacidez, né, entre outros, que não vem ao caso citar agora. Mas que 70% só conhece uma causa. Bom, e vem aqui falar sobre o tratamento, né, do botulismo. Então, em busca de pesquisa e muitas coisas, nós, estudantes, a gente sabe que, por mais difícil que seja, o tratamento do botulismo, né? Mas 70% dos produtores, eles não têm, né, essa opção e para eles não existe tratamento sobre o botulismo, né? Porque para nós acadêmicos, a gente sabe que a taxa de mortalidade é muito alta. Mas o produtor, como vocês viram lá atrás, que a maioria é de 51 anos acima, às vezes eles ficam meio que sem saber, né? E, infelizmente, quem sofre é o animal, né? Pode passar esse. Medidas que conhece para evitar a contaminação do rebanho. Então, como vocês podem ver aí, 60% dos produtores, eles
sabem que a vacinação é um meio de para evitar, né, a contaminação, né? Tipo, evitar que seu rebanho tenha esse clostrídio aí, né? Que é bem sério em relação à doença. Mas tem outro, né? Que nem eu já citei, que são água tratada, cuidados com a alimentação, que também vão resolver esse problema de contaminação. Mas, infelizmente, só 60% deles, a maioria, no caso, né? Tipo, é vacinação e pronto, né? E esquece de olhar o resto. E o meio de prevenção, novamente, né? A gente vai falar aqui para vocês que esses meios de prevenção é a conservação da água, a mineralização em questão do fósforo tem que estar sempre balanceada, a conservação do alimento que vai fornecer os animais e a vacina, né? Que é meio de prevenção também. E como vocês podem ver aí que 67% dos entrevistados só sabem da vacina como meio de prevenção do botulismo. Aí agora a gente entrou com uma prática de intervenção. Após a análise desses dados e a observância dessas situações que foram relatadas aí, nós aplicamos uma planilha de intervenções, né, uma série de ações que vão ser relatadas agora. Arthur. Então, oi? Estão ouvindo? Sim, Arthur, estamos te ouvindo. Então, de imediato nós criamos um Instagram, não só para poder nos servir de plataforma, mas para que todo mundo possa consultar o conteúdo postado. Depois feito isso, a gente começou a postar todas as ações que estavam ocorrendo durante o trabalho. Sobre prevenção, sobre o que é mesmo botulismo, sobre as maneiras para evitar o botulismo. E sempre a gente estava postando diariamente um vídeo novo. Vídeos informativos, no caso, né? Depois, o que foi feito? A gente aprofundou mais no que era o botulismo, naquela parte mais centrada da toxina, tanto hídrico como alimentar, as suas deficiências, o manejo do produtor, o que estava de errado, o que não estava. A gente sempre estava abordando isso diariamente. Pode passar. E para fechar, para sanar qualquer dúvida, nós convidamos o veterinário da MSD, que ele é responsável pelo bem-estar animal da MSD. Outra coisa de grande valia também é que com o veterinário, além de passar vídeos informativos, nós fizemos a live. E essa live foi feita foi aberta ao público, não só da turma, quanto várias outras pessoas, inclusive produtores participando e sanando suas dúvidas. Deixa eu fechar. Uma coisa muito importante que nos ajudou bastante, não só como produtor, mas como aluno também, que esse conhecimento dele foi repassado para todo mundo, não só do produtor, não só como dúvida qualquer, mas sim como de aprendizagem para o aluno. Isso é de grande valia. E ele sempre se prontificou a ajudar em outros trabalhos. Certo. Então, feito esse processo de intervenção, que por uma questão de conjuntura, né, nacional e mundial,
nós tivemos que restringir as nossas ações no âmbito virtual. Então, isso provocou em nós, do grupo, que nós saíssemos da caixinha mesmo, né? Que a gente provocasse novas maneiras de ver o problema, lidando com os problemas geográficos, né? Onde as pessoas estariam distantes. Então, essa pesquisa, ela possibilitou a gente observar que, primeiro, a maioria dos produtores, eles têm um conhecimento restrito da doença, praticamente aquele conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico, que é baseado na vivência dele, né? Aquilo que ele observa no dia a dia, no que o produtor vizinho falou, ou então a forma como ele atuou em determinada doença, ou um veterinário que veio, visitou a propriedade uma vez. Então, o conhecimento estava muito no formato de empírico. E quando você leva o conhecimento acadêmico para esses produtores, isso agrega bastante, tanto na questão do bem-estar animal, porque é uma doença extremamente agressiva, né? Que ela atinge um dos sistemas vitais do animal, que é o sistema neurológico, que vai desencadeando várias doenças secundárias até a morte, num processo rápido. Então, o animal tem uma prostração rápida que dificulta bastante a ação. Então, além disso, a questão do bem-estar animal, tem a questão da produção, que o produtor tem a perda significativa na produção do rebanho. Então, quando, mesmo que de forma virtual, a gente conseguiu aproximar as pessoas desse conhecimento e agregar novas informações, né, nesse mundo virtual, onde está tudo muito exposto, para nós, como acadêmicos, foi o ponto alto e positivo do nosso trabalho. Então, os resultados obtidos foram isso, a participação, muitos compartilhamentos do nosso material, um feedback positivo da turma e de quem estava acessando o material. E quando nós realizamos a live, a participação das pessoas de vários segmentos, né? O nosso foco era o produtor rural, que depois isso ganhou uma perspectiva maior de atingir todo o público que, direto ou indiretamente, estava ligado à questão da doença e poderia se beneficiar com essa informação. Então, esse foi um dos grandes resultados que a nossa equipe obteve, né? O conhecimento acadêmico e levar isso como extensão universitária. Então, esse foi o nosso trabalho. E obrigada aí a todos os nossos colegas, aos professores que nos incentivaram e que apoiaram o trabalho. E até a próxima. Os colegas querem falar mais alguma coisa? Tudo bem? Ok, então, gente, obrigada, acesse o nosso material e tomara que seja útil. Obrigada.